Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Fala Barreto Podcast, que é o meu, o seu e o nosso podcast de comunicação e oratória. E hoje eu estou com uma convidada incrível aqui comigo. Mãos ao alto, calma, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas antes de falar da nossa querida convidada, que já é gente boa só porque chama Fernanda. Sou Fernanda, ela é Fernanda, então já é xará. Então ela já é gente boa, já só pelo nome. Mas tem muitas outras qualificações que vocês vão também entender ao longo do nosso episódio. E para começar aqui com o pé na porta, ô produção, já manda na central aí para nós. Quem que tá com a gente aí é a Help Agência Digital. Gente, a Help Agência Digital é onde eu gravo meu podcast. Não só eu, mas grandes empresários aqui do Centro-Oeste, alguns que vêm até de fora, grandes influencers de nível nacional e internacional, já estiveram presentes aqui com a Help também. Se você está querendo gravar sua videoaula e não tem recurso de infraestrutura, até na questão financeira, os caras também fazem condições aqui maravilhosas. Se fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Você quer gravar o teu curso? Help. Você está precisando de apoio na sua rede social? Help. Você está querendo gravar o teu podcast, como a gente está aqui no Fala Barreto Podcast? Help. E detalhe, se você quiser ter a melhor cobertura do seu evento, Help. Os caras estão há 12 anos no mercado fazendo tudo isso que eu falei e mais um monte de coisa. Eu tenho que ler, porque assim, o currículo dos caras é animal, é gigante, vocês não estão entendendo. Fer, lá para teu empreendimento, teu próximo evento é Help. Você já nem pensa, é Help. Você tem que levar os caras da Help, você vai ver nível de qualidade absurdo. Mas, ó, gravar videoaula, cuidar das suas redes sociais, produção de conteúdo, equipe para poder fazer tráfego pago pro teu negócio, é aqui na Help. Você quer divulgar sua marca nos maiores portais do Brasil? Help. E, além disso, hoje o CEO da Help, ele é proprietário de 8 grandes portais de notícia aqui em Goiânia e Centro-Oeste. Nível Brasil também, tá? Diga-se de passagem. Para falar com a agência Help, vocês vão digitar aí no teu WhatsApp, na ligação, 0629 8585-1504, e vocês podem falar com a turma também lá no Instagram, no @Help Agência Digital. E além da Help, nós temos também aqui conosco a Viabiliza. A Viabiliza é uma consultoria que está no mercado há 38 anos. Você sabe onde que a Viabiliza é, Fer? Não. A Viabiliza é de São Paulo. A gente está lá na Alameda Santos. A Viabiliza está no mercado há 38 anos atendendo grandes empresas do cenário nacional. Médias empresas do cenário nacional e pequenas empresas do cenário nacional. Hoje a gente tem uma atuação de entrar na empresa, compreender como que funciona a estrutura organizacional dela e levar sugestões que fazem jus de forma estratégica e competitiva para que o negócio dela possa alavancar resultados mais impactantes. Sempre voltado para a área de pessoas. E quando a gente fala área de pessoas, a gente está falando de remunerações estratégicas, reposicionamento de cargos, pesquisas salariais. A Viabiliza hoje tem a melhor pesquisa salarial do Brasil. A pesquisa mais completa do Brasil. E além disso, nós temos um lançamento importante que eu estou falando em todos os episódios. A Viabiliza, ela lançou recentemente uma pesquisa por assinatura. Então, se você quiser saber mais como funciona essa pesquisa por assinatura, você que é empresário, você que é empresária, se quiser saber mais sobre essa pesquisa, você vai ir lá no Instagram da Viabiliza, @Viabiliza, vai dar um oi lá, que a nossa equipe de especialistas vai falar com vocês. Ok? Vamos trabalhar, minha convidada querida? Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Entenda a mãos ao alto. Nem sei se eu estou falando a frase correta. Porque olha só. A nossa convidada, ela é formada em Direito, com OAB ativa. Ela é policial civil. Policial civil, que eu achei um barato. E ela é empresária do ramo de educação, com uma história muito bonita, desde da sua entrada na polícia até a aquisição de um grande negócio voltado para a educação. Fernanda Barros, sem mais delongas, o espaço é todo seu, minha querida. Quem é a Fernanda na fila do pão? Nossa, hein? Falar de mim? Eu falo de mim na terceira pessoa? Do jeito que você acha melhor. Então, Fernanda é uma sonhadora, né? Uma pisciana nata. Mas é uma sonhadora que não espera as coisas acontecerem, né? Ela corre atrás mesmo. Na minha ousadia, eu estou aqui, né? É isso aí. Inclusive. Isso aí.
Mas é isso, eu acho que eu sou uma pessoa ousada, determinada e não me falta coragem. Então, eu acho que eu cheguei até aqui e eu almejo coisas maiores também para minha empresa, para minha vida pessoal, pela minha ousadia, pela minha coragem de... Não é que eu não tenha medo, tá? São coisas diferentes. O medo existe, mas eu não permito que ele me limite. Perfeito. Né? Então, eu vim estudando e aí concurseira, passei no concurso e não satisfeita, empreendi. Não, na verdade eu queria... A polícia sempre foi uma coisa de coração, né? Legal. Então, desde da faculdade de Direito, a minha intenção sempre foi entrar na área da segurança pública. Legal. Que bacana. E você falando de ousadia, como as coisas se encaixam, né? A gente estava no evento, foi até onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, pessoalmente, lá no evento. E aí teve uma dinâmica lá do querido Anderson Prudente, né? Anderson, ó, estarei com você aí no final de abril. Que, de repente, você sobe no palco lá e você faz uma atuação rápida, né? Sim. Falei, cara, se não tiver esse perfil de ser ousado, mesmo sendo tímido, talvez outras portas deixariam de abrir. Claro. Aquilo ali foi tão interessante, Fernando, que eu fui a convite de uma amiga que estava lá. Você tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá, né? Tudo tem propósitos, né? Acredito muito. E eu fui a convite de uma amiga e no retorno do almoço, tinha aquele cafezinho lá fora. Nossa, que café delicioso. Que café, que tava assim, sensacional. Eu fui tomar um café e eu comentei com essa amiga, eu falei assim, um dia eu vou estar em cima daquele palco. Mentalizou. E ela até brincou, ela falou assim, nossa, arrepiei do jeito que você falou. Mentalizou. Né? E aí entramos. E aí o Anderson veio e perguntou, quem tem vontade de palestrar? Uma meia dúzia, ele levantou a mão. Ele falou, eu quero um homem e uma mulher aqui em cima do palco agora. E aí você olha para o lado, ninguém teve coragem de levantar. E a minha amiga, vai. Assim, ela me impulsionou aquilo ali, né? Eu confesso que, assim, o corpo tremeu, né? Ah, mas treme. Parabéns, você é uma ser humana. Exatamente. Mas eu fui. E foi uma experiência incrível. Né? Ali eu tive a certeza de que o meu projeto pessoal de palestrar começou ali. Né? Eu falei, não é isso mesmo que eu quero, porque eu acho que um pouco da minha história pode ajudar as pessoas, né? E não como motivadora, não. É transformação de vida mesmo. Ativadora. Isso. De ativação mesmo. E foi sensacional. E foi ali que eu te conheci também, né? Foi verdade. Abriu, é verdade. Então vem abrindo portas, né? É verdade. E diga-se de passagem, sobre a questão do... Nossa, que ambiente diferente. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu estava muito nervoso. Todo mundo estava muito nervoso. Porque, assim, o dia que a gente perder a essência de nos permitirmos sentir medo, sentir aquele nervosismo em uma grande, média ou pequena plateia, alguma coisa está errada. Verdade. Entendeu? Porque, assim, a gente perde a essência do ser humano. Eu trouxe aqui já no podcast o Eduardo Mesquita. Edu, um beijo pra você, meu irmão. Ele... uma das minhas maiores referências de palestrante no Brasil, ele fala muito sobre o impacto da comunicação e ele, inclusive, ensina pessoas a gravarem seu primeiro vídeo. Cara, nunca vou conseguir gravar. Ele vai te ajudar até você gravar o seu primeiro vídeo. Assim, de forma informal ou formal, da maneira que a freguesia quiser. Mas ele fala muito, o dia que você perder o frio na barriga, tem alguma coisa errada. Não é que você tá acostumado. Eu tava acostumado a tocar na noite. Vários palcos. Inclusive, eu toquei em Bolshoi. Mas cada vez, mesmo que eu tivesse tocado 30 vezes no mesmo bar, ou na mesma casa que seja, sempre eu ficava nervoso. Não é um nervoso, nossa, meu Deus, vou travar. Mas você ficava ansioso, dava aquela borboletinha na barriga. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é interessante essa questão do medo, porque mesmo a gente atuando, igual na minha profissão primária, né, que é o meu trabalho policial. Vai dizer que você não tem medo? Claro, né? Então, assim, mesmo todos os dias, a gente fazendo a mesma coisa, né? Porque hoje a minha função é cumprimento de mandado de prisão. Então, todos os dias naquilo ali, mas sempre a gente tem aquele medo, é um receio, né? Porque você não sabe
com quem você está lidando. Sim, sim. Por mais que você investigue, por mais que você pesquise a vida daquela pessoa, você não sabe qual vai ser a reação dela diante de uma prisão. Sim. Né? Então tem que ter esse receio, esse medo ele é importante, né? Mas a gente tem que ter coragem. Sim. O medo, se ele paralisa, a gente tem que buscar ajuda. Sim. Né? Claro. A partir do momento que ele paralisou, opa, tem alguma coisa errada. Eu tive isso, sabia? Eu tive isso na minha jornada. Algumas pessoas que vão ouvir isso podem até dar risada, mas eu preciso falar até para deixar público. Eu tinha muito medo de aranha, aracnídeo. Assim, ao ponto de paralisar. Assim, enfrentava, mas assim, cara, quando aparecia aquelas caranguejeiras absurdas, quando eu morei no Mato Grosso então, nossa, aparecia cada dinossauro. Mas eu enfrentava, porque assim, eu tenho que aniquilar esse bicho daqui da minha casa. Só que chegou no momento que começou a me travar. Eu comecei a mudar muito o meu comportamento por conta daquilo ali. Então, todos os dias, isso foram meses, todos os dias, antes de dormir, eu olhava embaixo de todas as camas. Por medo. Sonhava, acordava no meio da noite meio paralisado, assustado, via, mas não existia, né? Via aquele inseto descendo pela cortina. Medo. Eu acho que foi quando eu era criança, eu tive uma picada de aranha no pescoço. Eu não sou o Homem-Aranha, gente, calma. Eu sou outro herói, não é o Homem-Aranha. Causou um trauma, né? Causou um trauma. Na hora que eu tirei assim, não sei, eu acho que eu não cheguei a tratar isso em terapia. Mas eu mudei a chave. Falei, gente, tá errado. Eu comecei a perceber que tava errado. Eu comecei a seguir um monte de biólogo pra entender até onde aquele animal era perigoso pra mim, aquele inseto era perigoso pra mim. Cara, comecei a entender. Hoje, se alguém pegar meu Instagram aqui e vai na lupinha de pesquisa, só tem aranha. Só tem lá aracnídeo. Eu comecei a pesquisar para entender aonde que aquilo poderia ser um perigo para mim e não. Depois disso, eu já fiz coleta de aranhas com copo lá na minha casa e descartei num lote da rua, assim, um lote baldio. Olha pra você ver. É coragem, né? Vou com medo. Mas eu sei vai. que aquele animal ali, ele é inofensivo pra mim. Foi difícil ver essa chave. Mas é a percepção do medo. A partir do momento que eu tenho medo, eu regulo. Se eu sou destemido, talvez a minha cidade pode ser outra. Meu pai já fala isso. Cidade dos destemidos chama cemitério. Isso. Ainda mais uma profissão como a sua, que é uma profissão de risco, né? Maior Fer? risco, né? A gente sai de casa todos os dias sem Sim, a certeza de que você vai voltar, voltar. né? E eu sou uma portadora de notícias ruins, né? Você é uma portadora de Então, notícias ruins. Eu nunca parei pra pensar nisso. Por quê? Por por conta da frente que você tá hoje, da né? frente que eu estou, né? Você vai daqui, você não dorme mais na sua casa hoje. Isso. Né? Eu estou há 5 anos trabalhando na Delegacia Estadual de Capturas. Né? Vou contar um pouquinho para você. Há 5 anos atrás eu fui convidada para participar, para fazer parte da equipe da Capturas, como a única mulher de uma equipe de 20 uma homens. equipe de 20 homens, né? E lá eles criaram a carceragem feminina e precisavam de uma mulher para gerir. E a gente fica naquele medo, eu vou virar uma carcereira, né? Eu vou tomar conta de preso. E, na verdade, não é. Eu estava ali só para fazer uma gestão, para manter uma certa ordem, né? Uma organização da carceragem, para não virar bagunça. Mas a minha função primordial é cumprimento de mandado de prisão. Então, eu atuo no estado todo, não só em Goiânia. Não é só Goiânia. Não é só Goiânia. Eu viajo, a gente tem uma equipe muito boa, o nosso expediente, assim, são policiais. Eu tenho um parceiro mesmo que acho que há 15 anos trabalhando só com capturas. Então, deu uma aula. Então, é uma aula que eu tenho ali, né? Ali é uma verdadeira escola. Então, eu tô só com gente muito boa ali. E a gente viaja o estado todo. Então, eu tenho muita história para contar. Eu falo que, assim, o meu trabalho na polícia, ele não tem rotina. Ainda bem, né? Graças a Deus. Então, eu não tenho rotina mesmo. Você não quis ser escrivã, não, Fer? Não. Nossa, pensar em estar atrás de uma mesa de computador, na verdade eu fiquei escrivã um período,
Fiquei escrivã ad hoc, período da minha Uhum. gestação. O escrivão é aquele que recebe ali o primeiro contato da pessoa que vai na Sim, delegacia, né? é o que faz as oitivas junto com o delegado, Chama né? oitivas. Isso, as oitivas. Pega os testemunhos, Aham. enfim. E é ele que coloca tudo no papel. Ele é o responsável. Trabalha muito, cara. Tem que ser um exímio digitador também, né? Sim. Senão, Fala assim, todo mundo na sua função, né? A gente tem que ter um perfil. claro. É isso. E aí eu falo, não acho que eu não daria conta. E eu fiquei como escrivã ad hoc toda a minha gestação. Né? Minha filha veio antes do tempo, mas eu fiquei durante... Foi Não, prematura? foi prematura, de 7 meses, mas tudo tranquila, tranquilo, graças a Deus. Então, mas foi um período que eu falo que, assim, foi sofrido para mim, né? Eu gosto de estar ativa, eu gosto de estar na rua, eu gosto de procurar, é a busca, né? Então, é a parte prazerosa do serviço policial, do serviço de investigador. E eu gosto muito do que eu faço com prazer mesmo, é uma sensação assim que eu não sei explicar. Olha, Fer, nós conversamos um pouco no bastidores, mas eu acabei não falando de uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de assistir vídeos policiais, né? E tem um vídeo antigo de São Paulo, que foi uma operação que o pessoal fez na Praça da Sé, de policial civil, onde eles estavam fazendo um trabalho para pegar em flagrante já tinha lá toda a investigação, tudo mais, para fazer as prisões da turma que estava fazendo roubo de cargas, né, colocando em galpões e tudo mais. E a turma de policiais, eles estavam todos assim, vestidos a caráter de trabalhadores da companhia de energia, da companhia de água, aquela coisa toda. E quando teve a explosão da operação ali, eu não sei se foi o delegado Palumbo, lá de São Paulo, que hoje ele tá na política, se ele foi o que conduziu essa operação, que é um delegado que eu acompanho muito, gosto muito de ver os vídeos dele. E, cara, vendo assim a operação, cara, e tinha gente de todo tipo, tinha policiais novinhos, policiais mais maduros, aquela coisa toda. Moral da história, prendeu uma galera, prendeu acho que umas 70 pessoas, teve que pegar 2 ônibus para poder colocar, assim, tanto os agentes quanto os que foram ali presos, né, e tudo mais. E acontece também da Fernanda, às vezes, ter que ficar a caráter, se fantasiar de uma árvore para poder... Tô brincando. Mas usar uma outra característica, seja ela física, em termos de vestimentas, para poder realizar uma operação? Se sim, não precisa falar qual que é, tá? Não, já aconteceu, já algumas vezes, em outras delegacias. Passei por poucas delegacias, são 11 anos já na instituição, mas eu tenho, né, uma satisfação em dizer que eu não passei por várias delegacias. Foram poucas, né, que é sinal de que onde eu atuei, eu estava atuando de verdade e estava fazendo bem o meu trabalho. Então, não precisei ficar pulando de galho em galho. Mas já aconteceu, sim, de marcar encontros, né? Teve um período que a gente ficava muito no telefone com o suposto alvo, né? E marquei encontros já para almoçar, e aí no encontro acontece de fazer a prisão, né? Caraca! Então, assim, que adrenalina que deve ser. É o que eu falo pra você. Nossa. É a parte prazerosa da polícia, né? Pô, e a gente tudo sempre bem? vai... Nossa, que bacana que você vê. Então você tá preso, cara. Não é assim, né? Então, mas, né? que legal. Não é muito desse, mas assim, acontece, já aconteceu. Hoje a gente trabalha muito, tenta trabalhar muito a inteligência, né? Sim. É a parte principal da Polícia Civil. É a parte, a gente tem que trabalhar com inteligência, senão não dá certo. Então o bote é errado, né? Então, mas assim, Goiás inteiro, a gente vai em fazendas, a gente prende em todo lugar. Né? Onde tem gente que tá foragido? Tá foragido, a gente tá lá. Peixe fora d'água, volta pra água. Volta pra água. E a resposta, né, que a gente tem que dar pra sociedade. Sim. Então, assim, a função nossa é essa. Eu falo que é uma missão. Sim. Porque não adianta igual o juiz. O juiz, ele não passou para usar uma capa preta e ficar bonito na foto. Ele tem uma servidão, né? Ele é um servidor público, né? Então, esse é o nosso servir. Né? O servir é dar uma resposta para a sociedade. Entendi. E é importante. E hoje tem as parcerias com as polícias dos outros estados? Tem, nós temos. Existe realmente aquela corroboração ali? Existe. Por exemplo, a gente consegue, às vezes, contactar foragidos nossos de Goiás, que estão em outros estados.
e a gente localiza eles em outros estados e entra em contato, né? Nós temos grupos aí do Brasil e a gente sempre entra em contato, falou, olha, eu tô com um foragido de Goiás e ele tá aí, tá em tal lugar, pelas minhas pesquisas, tem como você dar uma olhada e dar o cumprimento nesse mandado para nós? Acontece. Assim como acontece da gente pedir apoio, sair de Goiás e ir para outros estados para cumprir mandados de prisão e conseguir o apoio de policiais para estar conosco nessa prisão lá. O ano passado nós fomos para Navegantes. Navegantes, Santa Catarina. Santa Catarina. E de avião, fomos de carro. Nós Caraca, fomos chão, hein? 3 policiais e fomos a ida sem parar e a volta também. Né, revezando. Vocês vão também em viatura descaracterizada, né? Descaracterizadas. Carro civil mesmo, né? Carro, ninguém sabe, né? E aí fomos, e lá nós tivemos o apoio da polícia da Capturas de lá, de Navegantes. Navegantes é grande, né? Navegantes Itajaí tá ali um do lado do outro. Isso. Né? E nós tivemos o apoio da polícia de lá, né? Para nos acompanhar, até porque chega uma polícia de fora para dando, né, cumprimento de mandado de prisão, não sabe quem que é, então a gente tem que estar ali com o apoio do estado, né, da cidade onde a gente está, e foi muito, muito bom. Então, a gente faz também. Então, não é só Goiás, mas quando a gente localiza fora e que a gente tem a oportunidade de nós mesmos buscarmos esse preso... É muito prazeroso. É muito prazeroso, é muito melhor. Então, a gente vai, traz o preso. Ô, Fer, e acontece também do apoio que eles pedem pra gente também aqui, né, para o nosso estado? Acontece sim. Então, a gente tem muitas operações que a polícia faz aí. Acho que semana passada mesmo estava tendo uma operação com a DEIC, um pessoal de Brasília, com a polícia de Brasília, né? Entendi. Pediu apoio aqui de Goiás para prender, então foi assim, uma leva grande de gente preso. Inclusive, nós recebemos alguns lá na nossa carceragem, que estão lá ainda, bem acolhidos. Bem acolhidos, né? E então a gente dá esse apoio também. Entendi. É uma parceria, né? O Brasil todo. E essa parceria também acontece com as outras esferas das polícias, como a militar, como a federal, como penal, enfim, essas outras, não sei se chama-se jurisdição ou jurisprudência, não sei se também se é assim que fala. Não, acontece sim. Assim, sempre que é preciso, né? Aí O apoio tem a cúpula, existe. né, que toma conta disso e só repassa para nós, para as outras delegacias, ou nós vamos precisar o pessoal está precisando de um apoio, a Polícia Federal está precisando de um apoio, Polícia Militar. Então, mas a gente tem uma amizade, né? Muito boa nós somos uma comunidade, né? E a gente tem que se ajudar mesmo. Tem que se ajudar mesmo, porque é pelo bem da sociedade, né? Sim, pelo bem da sociedade. E, por exemplo, aí já vem o meu lado curioso mesmo da atividade da segurança pública. No aeroporto de Goiânia, a gente tem uma base lá da Polícia Civil? Nós gostaríamos muito de ter uma base da Polícia Civil no aeroporto. Nós já criamos. Guarulhos, enfim. Sim. Né? Nós temos só a Polícia Federal hoje, né? Sim. No aeroporto. Nós já criamos um projeto. Teve um período que a Capturas criou um projeto para termos a Delegacia de Capturas, uma base da Delegacia de Capturas dentro do aeroporto, que seria importantíssimo, né? Porque passa gente ali de todo o mundo, né? Então, para nós seria interessantíssimo ter uma base da Polícia Civil ali, mas ainda não saiu do papel. Sairá em breve, né? Quem sabe? A gente espera que sim, né? Tem que ter o apoio, né? É todo um estudo, demanda muita coisa. A gente entende que é muito burocrático, né? A gente fica meio preso ao burocrático, mas é importantíssimo. Seria excelente ter uma base da Polícia Civil nos aeroportos hoje, no aeroporto de Goiânia. É verdade. Então vamos lá, ó. Você começa a sua jornada, faz direito, tira o OAB, você me falou lá nos bastidores, né? Ingressa na Polícia Civil, atua em poucas delegacias, mas traz que é até um sinal positivo, né? Talvez por gerar um engajamento. Tá no meio das operações mais vibrantes aí, né? Que são as operações de captura. Realmente, você é como é que fala? A portadora da má notícia para quem cometeu o ato infracionário, né? Porém, aí você dá uma virada de chave sem abandonar a tua carreira pública, né? Certo. E se torna uma empresária do ramo de educação. Olha que loucura, hein, gente? Como que acontece isso? Seria você
Um tira no jardim de infâncias? Essa eu guardei pra poder falar, né? Porque esse filme do Arnold Schwarzenegger, ele é icônico, né? Olha que interessante. A minha história com a minha empresa hoje, que é a Escola Pedacinho do Céu. Um pedacinho do céu. Ela é um verdadeiro pedacinho do céu, viu, gente? Só os anjinhos, Aquilo ali né? é maravilhoso, é maravilhoso. A minha história, eu falo que é uma história antiga. Quando a minha filha fez 1 ano de idade, eu precisava de uma escola, porque eu voltei a trabalhar, ela estava com 7 meses. E aí, nesse período, ela ficava com a minha mãe, com a minha sogra. Graças a Deus eu tinha essa rede de apoio, né? Que não é muitas pessoas que têm. Lá em casa nós não temos mesmo. E eu precisava de uma escola, mas eu queria uma escola pequena, porque no meu conceito era uma escola que ia direcionar atenção melhor para minha filha. E eu tive indicação dessa escola, né? E eu levei, e foi assim, amor à primeira chegada, né? Eu fui muito bem recebida e a minha filha era muito amada ali dentro. E assim, eu vi o desenvolvimento da Luísa de uma maneira gritante, com 30 dias na escola. Eu vi aquela criança, assim, desenvolver muito. Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa de outro mundo, né? Eu imaginei. E ela começou a chamar uma professora de Mamãe 2. Mamãe 2. Olha a referência. Eu falei, gente, se ela tá chamando alguém de mãe, é porque ela tá sendo muito bem cuidada. E eu sou muito grata a essa Mamãe 2, porque realmente cuidou muito bem da minha filha lá dentro. E essa Mamãe 2 está lá ainda na escola? Não está, infelizmente. Mas Mamãe 2! Eu quero trazer. Gabi, você vai voltar pro Pedacinho do Céu, tenho certeza disso. Que coisa boa. E aí eu criei um vínculo, né? Com a escola, com todo esse carinho. A escola foi crescendo. Era uma escola pequena, e aí ela foi aumentando. Sim. E a minha sócia, que é minha sócia hoje, ela já tinha uma sócia. Só que ela ficou um período curto. Eu esqueci o nome dela agora, não me recordo. E no dia da reunião, para eles apresentarem quem seriam os próximos sócios, né, que entrariam, ela não quis continuar, queria fazer viagens, e a escola demanda muita energia, sim, né, muita presença. Ela colocou outras pessoas no lugar dela. E naquele dia, Fernanda, eu me lembro assim, como se fosse hoje, a cadeira onde eu estava sentada naquela reunião, e eu senti dor. Eu senti uma dor, que eu pensei assim, era eu quem deveria estar ali me apresentando como dona dessa escola. Agora, por quê? Eu não sei. De Deus. Eu falo que era um propósito. E aí eu almejei essa escola por 7 anos. 7 anos, o número da perfeição. Foram 7 anos desejando estar ali como sócia. Mas nesses 7 anos foi apenas desejo ou você tentou fazer algum tipo de alavancagem para acessar? Não, na verdade, eu acho que as coisas foram acontecendo. Uhum. Né? Eu me tornei muito amiga da Marúcia, que é a minha sócia hoje. Sim, ela seria a sócia fundadora. Sim. Perfeito. E eu me tornei muito amiga dela por essa aproximação da minha filha lá dentro, né? E eu sempre fui uma mãe muito, muito ativa. Né? Não daquelas que ficava lá dentro da escola, sim, mas eu sempre participava de tudo. Mas eu sempre participei de tudo. Todos os eventos da escola eu estava lá. Eu uma mãe participativa. Perfeito. E eu criei um vínculo com a Marúcia. Hoje até ela fala assim, Fernanda, eu nunca criei vínculo com pai nenhum. Quando eu me vi, eu estava dentro da chácara dos seus pais. Que maravilha. Poxa, que legal. E aí, eu falo que é coisa de Deus mesmo. E aí, há 2 anos atrás, ela me propôs uma sociedade. Ela falou, olha, a outra sócia está saindo, né? E eu preciso de alguém comigo, ou então eu tenho que sair também. E eu falei, gente, você não pode sair dessa escola, porque você é o coração da escola. E eu falei, então eu me proponho a entrar. E eu pergunta para mim se eu tinha 1 centavo para fazer isso. Né? Eu estava investindo em outras coisas, né? Eu não estava só mais com aquele pensamento do servidor público, sim, que está satisfeito com aquilo, sim, ali. Sim. E hoje já tem muitos casos assim, né? Sim. E aí eu passei a investir, eu estava construindo, porque meu pai é construtor, então eu tinha uma base, eu tinha uma pessoa por trás para me ajudar, então eu estava mexendo com construção. Que legal. E aí tudo calhou, que eu vendi as casas, então eu tinha um dinheiro, eu tinha um capital.
Porque no dia que ela falou para mim, eu não tinha nada. Eu tinha um sonho só, né? E uma vontade de fazer aquilo ali crescer. Eu falei, gente, eu almejei tanto essa escola. Só que eu fiz uma coisa, Barreto, que eu falo assim... Eu já estava há alguns meses a gente nessa conversa, né? E nada do dinheiro entrar, e a gente só conversando. Eu falei, vai dar certo, não vai? E sem dormir, angustiada. E uma noite eu fiz uma oração. Eu falei assim, eu conversei com Deus, falei, Deus, hoje eu entrego de verdade para o Senhor, se for para ser da tua vontade, porque não adianta ser só da minha, né? Então, se for para ser da tua vontade, que seja uma coisa boa, que seja algo que vá prosperar, que eu vá fazer aquilo ali realmente crescer, como eu desejo que essa escola cresça, que seja feita a tua vontade. E foi a primeira noite em 3 meses que eu consegui dormir. Gente. E eu acordei assim, revigorada. Então foi uma entrega, né? Eu entreguei e confiei. E a resposta veio a galope. Caramba, meu Deus. Ali eu já consegui vender o imóvel e foi muito rápido, foi uma coisa assim, eu não sei explicar. Não precisa. Né? Eu tive algumas experiências na minha vida. Falei, cara, nem vou atrás. Porque se acontecer é coisa de Deus. É coisa de Deus. Então, a escola é um projeto de Deus na minha vida. As pessoas me perguntavam, quando eu entrei, né? Quando eu demorei um pouco a me apresentar para a escola, como uma como sócia uma também, sócia. E quando eu me apresentei, as pessoas, Fernanda, que loucura é essa? Você podia ter montado uma escola de segurança, porque você está na área da segurança, né? Buscando uma coerência ali, de caminhos, né? De jornada natural. Isso. E aí eu falei, gente, não sei. Era um propósito de Deus na minha vida. Essa escola era um propósito. Então não foi um sonho que eu simplesmente sonhei e não, eu fiz acontecer, né? Eu sonhei, eu entreguei, eu confiei. E se ele colocou nas minhas mãos, é porque ele vai me dar sabedoria para gerir. Né? Exatamente. E ele está. É o que eu peço, é discernimento e sabedoria. Né? Sabedoria. Direcionamento. E as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Eu aprendi uma frase. Também é uma frase que ela foi falada pelo Jerônimo Temel, que é ele é um coach levado a sério mesmo. Ele é o primeiro cara que levanta a mão para ir atrás dos coaches charlatões, né? Uhum. Ele realmente trabalha com um processo muito levado a sério. Ele fala que a gente precisa quebrar um grande mito. O seu propósito, muitas vezes, não tem nada a ver com o que você faz. Uhum. De repente, o seu propósito não é ser da Polícia Civil. É sua atividade profissional, você gosta e tá tudo certo. Mas não quer dizer que seja seu propósito. A gente tem um exemplo clássico aqui. Você... uma servidora de carreira da área de segurança pública, o propósito de ter uma empresa de educação, uma escola. Olha, tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Eu tive, assim, talvez eu possa dizer que o meu, coincidentemente, tem muito a ver com o que eu sempre construí trabalhando, mas chegou lá na frente, eu já descobri meu propósito, mas eu ainda tinha uma dúvida. Eu sabia que eu vim para esse mundo para impactar pessoas. Isso eu descobri num processo que eu fiz. Um processo de coach também, que foi de 1 ano. Meu processo foi de 1 ano. No 7º encontro, no 7º mês. É isso. Só que depois veio a dúvida, mas como? Será que é pelo RH? Será que é depois aí? É pela comunicação. E as coisas acontecem, né, de uma maneira muito natural. É porque nós somos imediatistas. Somos. Mas as coisas acontecem de forma muito natural. Eu ainda sou imediatista, assim, eu quero que, né, tudo venha logo, mas eu tô aprendendo. Entendi. A duras penas. Mas é assim que talvez os ensinamentos são mais... Né? Que eu preciso esperar, né? Ô Fer, e qual foi, assim, negócio efetivado? E aí? Segurança pública, educação... Cara, agora eu sou dono de uma escola. Como que você conseguiu assimilar isso? Ou ainda está assimilando? Como que é? Qual foi esse grande desafio? Ainda é um processo, né? É um desafio você... 2 anos, você tá... São 2 anos. Né?
Eu consegui mudar muito a cultura da escola no primeiro ano, foi o ano passado, foi final de 2023 para cá. Mas a gente mudou muito a cultura da escola. É difícil, não é fácil, porque às vezes precisa de mim ali e eu não posso estar ali naquele momento. Mas eu tenho, gente, eu falo assim que eu não tenho uma sócia, não. Eu tenho uma parceira, eu tenho uma irmã, que eu nem ouso, por exemplo, discutir um pedagógico com uma pessoa que já tem 30 anos no mercado, né? Então, é uma mulher que ela tem 3 formações, ela é psicóloga, Psicopedagoga. Ela é pedagoga e ela é letróloga. Letróloga? Então, como é que eu não vou nem, né? Eu falo, meu Deus. A parte técnica essa aqui, parte é com ela mesmo. Deixa que eu resolvo os negócios de encanamento, estrutura, isso aqui, então, pelo amor de Deus. Isso, eu fico mais com essa parte estrutural, organizacional, mas eu busquei conhecimento. Mesmo, essa parte de negócio, mas eu busco conhecimento diário. Claro, com certeza. Eu fiz um MBA em gestão escolar. Jura? Hoje eu sou... Parabéns. Obrigada. Então, assim, a gente tem que buscar conhecimento, né? Era uma área que não existia para mim. Sim. Então, eu precisava aprender aquilo ali, né? Então, o meu conhecimento, a minha busca, ela é diária. Eu estou sempre fazendo cursos, mas eu confesso que a maior escola é lá dentro. É lá dentro, no jogo mesmo. É o jogo mesmo. Porque alguns dias, eu preciso ser chefe. Em outros dias, eu tenho que ser líder. Né? O comportamento é um pouco mais incisivo em algumas tomadas de decisões. Um pouco mais incisivo. Né? Apesar de que, assim, é difícil para que os nossos colaboradores, os funcionários entendam, mas, assim, eles já começaram a entender o meu jeito. Então, a gente cria uma barreira, né, que você tem, você sair de uma zona de conforto. Então, eu tive muita resistência. A minha entrada gerou resistência. Imagina. Por quê? Vou falar... A Fernanda policial, ela é uma Fernanda, o meu trabalho na polícia é um. Mas esse trabalho meu na polícia me tornou muito pragmática. Resolutiva. Essa meu envolvimento, eu vivo em um meio muito masculino. Gente, isso é maravilhoso. Eu não romantizo, tá? Essa parte, essa questão da mulher, não. É muito bom você estar num meio masculino. Você se torna muito objetiva. E isso, para o empreendedor, é essencial. Então, essa minha objetividade, esse meu pragmatismo, eu criei uma certa resistência com os colaboradores. Então, a minha chegada, o meu primeiro ano de empresa, 6 pessoas foram embora. Não consigo lidar com essa Fernanda. Com essa gestão não é para mim. Seja feliz. Né? E tá tudo certo. E aí é onde a gente está moldando uma equipe. Hoje eu falo, hoje sem sombra de dúvidas, eu falo para você que eu tenho uma equipe. Gente, a minha equipe, ela é sensacional. Feedback ao vivo, galera. A minha equipe é sensacional. Hoje, você sabe o que eu entrego pro pai hoje, Barreto? Hoje é muito fácil. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que quem é dono de escola... Totalmente à vontade. Esse espaço é seu, minha amiga. Vai ficar, assim, com muita raiva de mim. Hoje eu acho que o ramo que as pessoas mais têm facilidade para enganar é o ramo escolar. É muito fácil eu enganar um pai. De verdade. É muito fácil eu falar, olha, eu entrego isso para você. Mas lá dentro você não tem essa entrega. Hoje eu conheço escolas que os professores são da época de magistério. Cara, e você está confiando que aquele professor que está dando aula para o seu filho é um professor que tem bagagem, que tem gabarito. Mas ele só tem o magistério. O magistério é da época dos nossos pais. Eu não tenho nada contra o magistério. Absolutamente nada. Mas a pessoa ela tem que se formar, ela tem que buscar mais conhecimento, né? Se atualizar. Sim. Então, hoje, esse ramo de escola é muito fácil você enganar um pai. Eu vou te contar o que eu tenho na minha escola hoje. Por favor. E aí eu vou falar para você no final, o que eu vendo, né? Então, eu tenho o que praticamente toda escola tem, né? Eu vou falar para você, olha, Barreto, você vai conhecer a minha escola hoje, então eu vou te apresentar que eu trabalho com um material pedagógico sensacional, eu vou te dar uma entrega maravilhosa para o seu filho, eu tenho balé, eu tenho jazz,
Eu tenho karatê, Tudo eu isso tenho na uma escola? né? Aí a parte do karatê é Você também é atleta, você é uma karateca, né? Eu fui atleta, né, por muito tempo. Comecei criança. É Hoje eu pratico, mas verdade. hoje eu pratico para o meu corpo entender que quem ainda manda nele sou eu, né? Boa, boa. Né? Então, para não esquecer, hoje eu Aham. sou karateca de segundo dan, sou faixa preta segundo dan. Então, eu tenho uma história muito bonita dentro do karatê, de superação, né? Inclusive, há 2 anos atrás, já com quase 40, eu resolvi, não, eu vou competir de novo. Fui para Santos, competi o brasileiro, voltei com uma medalha de 3º lugar. Falei, olha, Mentira! que a Dá uma gente ainda penha dá na turma lá, que conta. massa! E foi muito bacana. Enfim, Aí você tem essas então eu tenho atividades essas Aham. atividades, eu tenho... Ah, olha, Fernanda, eu tenho uma E para cada nutricionista. atividade um profissional, né? Não Claro, dá pra para você cada colocar atividade um profissional. o professor de karatê e fazer balé. Não é que não tem Não, problema nenhum, né? Mas assim, gente, não não, tem eu nada a tenho. ver. O cara São pode ser profissionais. professor de karatê e ser Sim, bailarino, tá tudo certo. claro. Né? São profissionais qualificados, assim, são escolhidos a dedo. Então, eu tenho minha professora de balé, de jazz, eu tenho xadrez, Legal. né? Eu tenho o karatê, esse eu escolhi a dedo mesmo. Esse é aquela pessoa para estar ali. E eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma fonoaudióloga, eu tenho uma psicóloga. Aí você fala assim, você entrega tudo isso? Eu entrego tudo isso. Se você for na minha escola, eu tenho uma psicóloga que vai, no meu primeiro atendimento com o pai vai ser atendido assim que ele antes, às vezes, até mesmo dele fazer a matrícula, para ele ter certeza, ele tem um acompanhamento, ele marca um horário com a minha psicóloga. Entendeu? Para que a psicóloga entenda como que é a rotina daquela criança e como que ela vai se adaptar ali dentro da minha escola. Então eu tenho entrega de verdade. Eu não tenho uma nutricionista que vai lá só assinar para mim para eu poder mostrar para a pessoa que vai lá mesmo. Né? Que eu tenho uma nutricionista. Não, eu tenho uma nutricionista lá dentro que faz a nutrição, que faz o cardápio dos meus alunos durante toda a semana. Então, eu tenho uma entrega. Agora, sabe o que é o mais importante que eu entrego para o pai? Eu entrego para o pai, eu não vendo a minha escola para o pai. Eu vendo tranquilidade, Barreto. Eu vendo segurança. Porque o que o pai vai chegar ali e vai entregar ao filho, ele vai saber que ele pode trabalhar um dia inteiro, porque a minha escola também tem período integral. Ele pode trabalhar um dia inteiro, que ele tem a certeza de que ele vai voltar e o filho dele vai estar ali bem. E vai estar bem assistido, vai estar bem cuidado, vai estar bem alimentado. Então, eu falo assim, aquilo ali é de encher o coração para mim. E só estando lá dentro, que eu tive a certeza de que aquela escola era realmente, ela é um coração. Né? Eu já estou encantado. Eu já quero esse pedacinho do céu para mim. E ela é um pedacinho do céu. Eu falo assim, eu me emociono. Porque eu sei que a minha entrega ali é muito grande. E eu vou viver o extraordinário com aquilo ali. Sensacional. Eu vou transformar a minha escola, Barreto, ela vai ser conhecida como uma das melhores escolas de Goiás. E eu vou falar uma coisa para você, que eu tive agora um feedback de pais, assim, que me encantou. Nós vamos até o 5º ano lá, né? Perfeito. O do berçário, eu pego crianças, bebês de 4 meses e vou até o 5º ano. 4 meses. Aprende a andar comigo lá, né? E os nossos alunos que saíram ano passado, no 5º ano, eles se reuniram, porque cria aquele vínculo de amizade, né? E entre os pais também, vamos levar para uma tal escola aqui de Goiânia. Levaram para uma escola de renome aqui de Goiânia, uma escola muito grande, que inclusive eu acho que eu vou colocar minha filha lá futuramente, quando ela sair do pedacinho do céu. E eu tive um retorno dessa escola e dos pais. Né? A escola teve que criar uma turma de matemática avançada para os meus alunos. Então, o meu aluno sai dali no 5º ano preparado para qualquer escola de Goiânia hoje. Então, quando você tem um retorno, um feedback desse, que uma escola de renome em Goiânia teve que criar um programa para os meus alunos, avançado para os meus alunos, porque os outros alunos não estão aquém, né? E os meus não, os meus estão além. Gente, isso é muito bom, é gratificante demais. É sinal de que a gente está no caminho certo. Né? A minha missão ali
é transformar vidas. A minha missão no Pedacinho do Céu, quando eu falo minha, gente, eu tenho uma sócia, né? É nossa missão. Então, a nossa missão ali no Pedacinho do Céu é transformar vidas. É transformar essas crianças em pessoas fortes. Porque a gente... Tá difícil, não tá? Tá cada vez mais difícil. Tá. Então, eu preciso transformar esses meninos em pessoas fortes. Então, e aí entra o karatê, que quando eu coloquei o karatê ali, foi justamente para isso. Todos os dias de karatê ou são alternados? Não, são alternados. Eu tenho aulas 2 vezes por semana, Sim. né? Mas eu tenho todo ano, a gente faz, o ano passado, foi o primeiro ano, nós fizemos a mudança de faixa deles. E aí, gente, é um karatê, ele é um karatê profissional, tá? Eu não é uma aulinha que é dada, não. Né? Ele é um karatê profissional. O certificado que os meus alunos recebem é o mesmo que eu recebi no meu segundo Dan, vem de São Paulo. Legal. Tá? Vem da... Às vezes a pessoa não vai entender, mas é da Shinchukan, então vem de São Paulo, né? Então, é um karatê profissional. O aluno saiu dali, ele quer continuar treinando fora da escola, ele pode entrar em qualquer escola de karatê aí e ele vai continuar no mesmo nível. Só explica para quem está nos assistindo o que é a Shinchukan. A Shinchukan, ela é o karatê tradicional, Sim. né? Hoje a base dela está em São Paulo. Okay. Tanto é que os cursos que a gente faz são todos lá em Santos. Geralmente é feito em Santos. Isso. Não sabia. E... Não foi à toa o campeonato ter sido lá em Santos? Não. Eles fazem, reúnem todo o país lá, né? Legal, o campeonato brasileiro é feito lá. Então, nós temos toda essa estrutura. Então, quando eu escolhi um professor para dar aula na minha escola, ele foi escolhido a dedo, né? E aí, o interessante, eu falei, por que eu queria o karatê e não um outro esporte? Não é só porque eu fazia, não, também, né? Tá, pode ter, talvez, ali um prestígio, né? Tem sim, mas o karatê ele é o esporte mais completo hoje, porque eu não trabalho só o corpo, eu trabalho a mente. Então, pensando no futuro dessas crianças, eu precisava levar um esporte que fizesse eles trabalharem a mente deles. Então, eles precisam estar concentrados, eles precisam entender que existe uma hierarquia ali no tatame, e essa hierarquia ele vai levar para fora do tatame. A disciplina, o respeito. A disciplina, o respeito. E eu tive, inclusive eu tenho alunos autistas que fazem, e que os pais vieram falar comigo, Fernanda, foi a melhor coisa que você fez para a escola, porque o meu filho é outro dentro de casa. Então, o desenvolvimento motor e psicomotor daquela criança é outro. Então, eu agrego valor, né? Eu tenho entrega. E aí eu durmo tranquila, porque eu sei que eu tenho entrega. Ô Fer, aí o aluno, o pai que vai fazer a matrícula do filho dele lá no Pedacinho do Céu. Aí você apresenta todo esse cardápio que no caso, o aluno pode acessar. O pai pode optar por alguns itens do cardápio, uma vez que ele já está matriculado na escola, não, ele já tem pode acesso a tudo. Se ele não quiser ter acesso, é uma opção. É uma opção, isso. Né? Mas ele tem acesso a tudo. Tanto é que eu não tinha um karatê para educar para os pequenos no meu Jardim 2 lá. E aí, a gente tá falando o quê? De 3 anos, 4 Nossa, anos. super colocar o no arte marcial. Você leva seu filho pra minha escola. Ele é muito intenso, nossa. E eu não tinha. E uma mãe, na reunião de início de ano, falou, Fernanda, eu queria tanto que meu filho fizesse karatê também. Eu falei, vou conversar com o professor. Porque até então, na época que eu fazia isso, tem muito tempo, né? Quando eu comecei, pegava-se a partir de 5, 6 anos. Uhum. Porque aí você já tem mais ou menos... A criança já tá maiorzinha, você já consegue direcionar melhor. E aí eu chamei o professor para conversar. Falou, Vitor Hugo, e aí? Os pais estão querendo. Ele falou, Fernanda, é super viável. Eu falo hoje para você que a minha turma mais animada os menininhos é a turminha dos pequenos. É lindo de ver. Todos eles de kimono. Nem, gente, e eles são extremamente assíduos e disciplinados. Gente. Até mais que os maiores. Então, assim, deu muito certo e os pais ficaram muito satisfeitos. Né? Eu não consigo fazer isso realmente com menor
de 3 anos, 4 eu anos, acho fica que bem é. mais difícil. Mas a partir dessa idade eu já consigo. Dessa coisa mais linda do mundo. Tem uns videozinhos que da internet, acho que é um acho que é de Taekwondo. Deve ser porque assim a atividade preponderante das crianças lutando é mais a perna, né? Uhum. Aí é uns menininhos pequenininhos, aí tipo, dá um chutinho assim, aquela coisa desvia. Não, depois eu vou te mandar esse vídeo, a coisa mais linda do mundo. Eu acho que desde criança tem que ter esse incentivo pro esporte. Acho que o cara é até legal, tem toda uma história também. Sim, mas é qualquer esporte. Mas o esporte em si, né, Fer? Você dedicando isso, cara, eu faço isso muito com o Juan. A voltar sempre pra uma atividade que ele vá correr, vá chutar bola, ou então a música, né? E também que é outro caminho que eu gosto bastante. Mas tem que ter para poder eliminar algumas lacunas ali. E hoje nossas crianças, elas têm energia demais, né? Nossa! Na nossa época a gente brincava na rua, hoje é mais difícil, Não, né, não Fernando? dá. Como é que você coloca seu Não filho dá. na rua? Não dá. E, enfim. Eu não tenho coragem. E aí a gente trabalhando na polícia, a gente vê tanta coisa Você tá doido. ruim que você se torna assim um pouco mais. Não dá para colocar o filho numa bolha, né? Mas você fica mais resistente a algumas coisas. Então, na época a gente podia ir para a rua, subir em árvore, e as crianças hoje, nossa, muito tela, né? Então a gente evita isso. Minha escola é uma escola sem tela. A minha casa tem tela, só que Em casa é controlado. controlado, Controladíssimo a tem tela. que ser controlado. Aham. E não é celular, é 1 hora de desenho e tal, e não é todo Isso. dia. E aí, o esporte ele é importante para isso, porque você gasta um pouco dessa energia e eles têm energia demais. Nossa, ao extremo. Então, o esporte ele tem que existir. Tem que existir para Nossa, tudo. É para coordenação motora, é para gastar energia mesmo, né? Para criança melhorar. Até questão de saúde, né? Não é só. Questão de saúde, exatamente. E hoje lá na escola também tem esse apoio para a área da saúde? Tem um enfermeiro que fica de plantão lá? Não temos. A gente, assim, graças a Deus, é raro acontecer uma situação de criança machucar, né? Mas machuca, é um raladinho, tá correndo, porque, gente, eles pulam corda lá. Eu tenho um professor de educação física que dá aula de motricidade para os bebês também, né? Sim, que tem esse acompanhamento com os pequenos. E eles pulam, da nossa época, é pular corda, é pique-esconde, é pique-pega, elástico, as meninas pulando elástico. Esses dias até eu me... Elástico, gente. Até eu me vi lá brincando, mas assim, já não Aqui tem mais aquela coordenação de antes. Aqui a antes. gente vai entregando as idades, né, Fer? Vai. Mas a gente não tem, assim, uma pessoa para estar ali, um técnico de enfermagem. Não, mas quando acontece, se acontece, a gente já agiliza, né? De chamar um SAMU, caso seja necessário. Show. Já entra em contato com os pais, mas graças a Deus nunca teve essa Show. necessidade, não. Fer, hoje você tá com quantos alunos lá? Hoje eu tô com 150 alunos. 150 alunos. Então, e aí existe planos para o futuro de já ter pedacinho do céu 2... Não, Condomínio do Céu, né? Porque já virou dando pedacinho, agora Condomínio do Céu. Na verdade, não tem um pedacinho do Céu 2. Uhum. Mas tem um projeto que eu falo que é um projeto acredito, para daqui a 3 anos. Sim. E que eu acredito que possa ser antecipado para uma escola maior. Eu preciso de uma estrutura maior. Então, como eu estou... a gente vai abrindo, né, um leque. A nossa escola é muito... a gente tem uma visão assim, os pais vão indicando. É o boca a boca. É o boca a boca. A gente tem pessoas que vêm pelas redes sociais, mas é muito boca a boca, porque Esse boca a boca é poderoso demais. É né? demais, porque é difícil, você tá entregando o seu bem mais precioso nas mãos de pessoas que você nem conhece. Então é muito boca a boca mesmo. Não tenho dúvida disso. E aí a gente está crescendo. Né? Graças a Deus a gente está crescendo. E com a demanda maior, eu preciso de uma escola maior. Né? Então, a minha visão é uma escola que não é uma casa adaptada, é uma escola mesmo, é uma construção, ou uma construção, uma Hoje compra lá é alugado, de algo. Hoje lá é alugado. Né? Mas a gente tem um projeto aí para frente, assim, que é grandioso. Amém. E que ainda tá no já papel. Tá na mão dele, o negócio já tá na mão dele e vai dar certo. Eu tenho certeza que já deu certo. Já deu certo. Né? É o tempo dele. É o tempo dele. Né? E enquanto o tempo dele não chega, a gente está trabalhando para que aconteça, né?
Mas tem sim, tem um projeto aí para uma grande escola. Que legal. Ó, já fala para a turma ali, onde que elas podem matricular os seus anjinhos e anjinhas lá no Pedacinho do Céu? Olha, gente, seus anjinhos, né? O seu bem mais precioso, igual eu sempre falo. A gente está localizado na C32. C32, próximo ao Tatico da T7, no Jardim América. Ah, sei demais. Né? Então, mas procura a gente aí nas redes sociais, @Escola Pedacinho do Céu. E procura os nossos lá. Eu falo assim que você vê que eu não tenho medo de fazer a minha propaganda, que você vai encontrar nas minhas redes sociais o currículo de todos os meus professores. Isso é ótimo. Né? Então, hoje eu recebo o meu aluno, ele é visto de forma individual. Porque enquanto escola ainda pequena, eu consigo ter esse direcionamento. Ele não é mais um CPF lá dentro. Ele é visto de forma individual mesmo. E todos os meus profissionais estão capacitados para receber todo tipo de aluno. Então, e a gente está tendo, né, uma demanda muito grande de alunos laudados. Laudados? Ah, laudados. Laudados, sim. Autistas, TDAH. Síndrome de Down. Sim, e nós temos esse suporte. Nós conseguimos trabalhar uma com esse multidisciplinar extremamente ousada. Ousada. Ousada positivamente falando. Né? Ousada. É a ousadia mesmo. É a ousadia da Fernanda. Porque o ser ousado é positivo, né? É positivo. É positivo. É você querer avançar, querer seguir, ser resolutivo. Isso. Então, eu falo, vai lá, que eu vou te entregar o que eu realmente estou prometendo. Eu vou te entregar muito mais do que você assina em contrato para mim. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Eu não estaria aqui colocando o meu rosto aqui para vocês para contar uma mentira. Né? Então, o que eu entrego na Escola Pedacinho do Céu é muito mais do que o que você assina em contrato. Para mim, você pode ter certeza absoluta. Seu filho vai estar lá, vai também muito bem cuidado e seguro e muito bem direcionado, né? Assim, eu tenho um descanso muito tranquilo com relação ao meu pedagógico, muito mesmo. Que massa. A minha equipe é sensacional, gente. Que massa. E sim, você vai lá qual a frequência você vai na escola? Gente, eu vou lá todos os dias. Jura? Você já sai da outra atividade, já vai lá ou antes de ir para outra atividade? Não, às vezes eu consigo bem cedinho, até porque eu deixo a Luísa lá, né? Ah, é verdade. A minha filha estuda lá. Então, eu deixo ela lá cedinho, às vezes entro. Mas eu tô mais no fim da tarde, quando eu saio da delegacia. Eu só não vou lá os dias que eu estou viajando, né? Aí para cumprir os meus mandados. Sim. E aí não tem como eu ir. E aí eu tenho a minha rede de apoio para cuidar da minha filha. Sim. Mas eu estou lá todos os dias. E muita coisa a gente resolve, né? Por telefone, resolve no operacional aqui e dá certo. Sim, sensacional. Olha só. Passa rápido demais, né? Partindo aqui para as nossas considerações finais, você vai voltar lá para sua câmera de novo, você vai deixar um recado para a turma, falar das suas redes sociais, fala de novo também das redes sociais da escola, que aí depois disso tem uma brincadeira que eu quero fazer com você. Tá certo. Tá, joia? Vamos lá. Então, a rede social da escola é @Escola Pedacinho do Céu. Então, segue a gente. Procura a gente lá. Eu tô na C32, no Jardim América. E a minha rede social particular, né? Meu Instagram é @Fernanda_FM_Barros. E aí vocês vão me encontrar lá. De vez em quando eu faço aí uns reels. Eu comento um pouquinho de tudo, né? Da minha vivência. Ela faz uns stories massa, gente. Vai lá. Vai curtir também. E é isso, pai. Sensacional. É um prazer Olha estar só, aqui com você. Imagina, prazer é todo meu. Antes de fazer a brincadeira pra gente fazer o encerramento aqui, você quer deixar o seu filhinho lindo, sua filhinha linda na melhor escola, é lá no Pedacinho do Céu, você vai ter todo o tratamento melhor do mundo. E se você não quiser receber a Fernanda da visita, receber uma visita da Fernanda, você anda na linha, viu, Caboclo? E Cabocla também. Olha só, Fer, a brincadeira que eu faço com todos os meus convidados é a seguinte. Você vai depois direcionar para sua câmera de novo, você vai falar uma palavra que represente a sua jornada, ou esse momento, ou aquilo que você achar melhor. E aí, quando a gente vai encerrar o episódio, aí a gente vai lá pro Instagram, a gente vai gravar um vídeo aqui,
que esse vídeo vai subir quando esse episódio acabar. Esse vídeo já sobe automaticamente lá no Instagram em collab com você explicando o que quer dizer a palavra que você deixou aqui para a turma. Uma palavra? Uma palavra, pode ser uma frase, enfim. O que define a Fernanda. Que define a Fernanda? Só uma palavra. Totalmente à vontade, minha querida. Bom, acho que o que define a Fernanda hoje é coragem. Coragem. Coragem é a palavra da vez. Se você ficou até aqui, já se inscreve no canal, dá muito like, pega o link e manda para aquele teu amigo que precisa saber como que a vida funciona, seja lá do lado da segurança pública, seja do lado de educar o teu filho e tua filha também. Já se inscreve no canal, aciona o sininho e agora vocês vão saber o que significa coragem. Muito obrigado e valeu, Fer, pelo convite. Foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade e que tenhamos mais bate-papos assim. Foi sensacional. Foi incrível. Foi, como diz um amigo meu, foi massavilha. Foi maravilha. Maravilhoso. Gente, obrigado, valeu. Até a próxima.